Durante a primavera, as pessoas que são sensíveis ao pólen podem apresentar aumento dos sintomas de doenças como rinite alérgica, asma, conjuntivite alérgica, entre outras doenças respiratórias. De acordo com o pneumologista Redimir Goya, além do pólen, outro fator que pode desencadear crises de doenças respiratórias nesta época do ano são as alterações climáticas. Nessa época do ano nós temos uma instabilidade da temperatura. Então nós temos, por exemplo, de manhã um clima uma temperatura mais baixa, um clima mais frio, à tarde um calor, né, e à noite volta a esfriar. E também tem uma questão da floração. Nós estamos na primavera, então nós temos bastante a questão dos pólens, né? Então as patologias respiratórias são mais incidentes nessa época, principalmente para aqueles pacientes que têm uma tendência a ter quadros alérgicos, principalmente rinite alérgica, asma, faringite alérgica. Então esses pacientes estão mais sensíveis nessa época do ano a apresentarem sintomas das vias respiratórias. Essa variação pode ser deletéria, pode prejudicar o organismo, né? Então o paciente sofre muito com esse choque térmico. Mesmo os pacientes que não possuem tendência alérgica, eles estão mais sensíveis, podem ter esses quadros respiratórios devido a essa variação climática. Entre os sintomas mais comuns da rinite alérgica estão a coceira no nariz, ouvidos, olhos, céu da boca, espirros, coriza, narinas obstruídas, entre outros. Os pacientes alérgicos normalmente eles têm uma história clínica de anos anteriores, então eles sabem que mais ou menos nessa época, toda época começa a aparecer tosse, espirros, prurido nasal, coceira nos olhos, e o paciente já refere, né, que ele tem um quadro que todo ano se repete. Os pacientes que não apresentam esse histórico, né, de uma história pregressa de alergia, então nós temos que investigar melhor para afastar outros quadros, principalmente quadros infecciosos que podem acontecer nessa época também. Saiba agora como se prevenir em relação às doenças respiratórias. Então a pessoa tem que sempre cuidar no seu ambiente onde ele convive, né? Evitar acúmulo de pó, poeira, manter o ambiente sempre limpo, ventilado, evitar o choque térmico. Então o paciente que fica muito tempo no ar-condicionado, ele sai para um ambiente mais quente, então tem que tomar cuidados, esses cuidados ambientais é fundamental. A questão também, muitas vezes, de pessoas que têm alergia a animais, né? Gato, cachorro, outros tipos de animais em casa, a questão do carpê, de cortinas, tem que ficar muito atento. Então, e também, de preferência, sempre arejar, né, esse ambiente, manter um ambiente sempre arejado para que evite o acúmulo de mofos, essas coisas todas. Então isso é muito importante. Fora isso, se isso não for suficiente, algumas vezes há necessidade do uso de certos medicamentos antihistamínicos, né, que devem ser prescritos pelo seu médico. E uma das causas mais frequentes de tosse é problemas principalmente da obstrução de veias aéreas superiores, né, que pode levar a esses quadros de tosse. Veja bem, o paciente que tem tosse, ele sabe mais ou menos da onde que provém essa tosse. A tosse é de longa data, possivelmente ele não tem muito o que se preocupar. Mas se essa tosse mudar a característica, se tornar mais frequente, vir acompanhado de outros sintomas, tipo falta de ar, febre, emagrecimento, ele deve procurar assistência médica para poder elucidar melhor esse diagnóstico, porque pode ser que ele tenha uma tosse crônica, mas na evolução pode aparecer uma outra doença que tem que ser diagnosticada e tratada de forma correta.